Boa noite, vida! Vão entrando, já vão apertando aqui no aviãozinho no canto inferior direito da tela para mandar essa live para pelo menos 3 pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre intestino e emagrecimento. Como as bactérias intestinais influenciam no ganho de peso e no aumento de obesidade. Boa noite! Vão entrando, que hoje nós vamos falar sobre intestino, a importância do intestino no processo de emagrecimento, na redução de inflamação. Inclusive, na nossa última live, 20 Minutos de Saúde, eu conversei com você sobre inflamação. E agora nós vamos conversar a relação do intestino com a inflamação e com o ganho de peso também. Boa noite, boa noite. Vocês chegaram a ver os meus stories dessa tarde mostrando o kit de coleta de fezes para a gente poder avaliar o microbioma intestinal? Quem viu os stories, comenta aqui pra mim se você viu, tá? Os stories. Boa noite, Bruno. Comente aqui pra mim se você viu os stories que eu fiz hoje à tarde mostrando o kit que eu utilizo para fazer coleta de fezes nos meus pacientes no consultório para fazer a análise do microbioma intestinal. Boa noite, Suzana. Por que microbioma, né? Qual a importância das bactérias nas fezes, né? Porque é tão importante que eu faço essa análise das fezes, né, para poder utilizar esse dado para corrigir e dar mais saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças, né, e também emagrecimento, que é o tema da nossa live de hoje, intestino e emagrecimento. Quem mais viu os stories de hoje à tarde? Apertem aqui no aviãozinho no canto inferior da tela e mande para pelo menos 3 pessoas para a gente poder trazer mais pessoas para essa live. E se você mandar, né, essa live para mais pessoas e a gente chegar aqui, ó, a pelo menos 15 pessoas ao vivo, eu vou soltar aí um bônus para você no final dessa live, tá? Para poder te ajudar a melhorar o seu intestino e também te ajudar no processo de emagrecimento, se for o seu objetivo. Se não for emagrecimento, redução de inflamação e mais qualidade de vida. Boa noite! Bom, então, como as bactérias intestinais influenciam, né, no processo de ganho de peso? Eu vou trazer aqui para você um estudo, né, que foi publicado em 2019, uma revisão de literatura, que é um grande estudo, né, que a gente considera aí na área médica. Boa noite, Lúcia! Uma revisão é um grande estudo que a gente considera, né, aí na área médica, da ciência. E essa revisão foi publicada no International Journal of Obesity, né? Que é um jornal sobre obesidade que a gente utiliza, né, na nutrologia para poder estudar e se basear em estudos. Nesse estudo que foi publicado em 2019, nós temos aí, eu vou trazer para você esses dados, 3 principais causas, né, dessa relação aí das bactérias intestinais com o processo de ganho de peso. A primeira influência que tem aí é da nossa alimentação, porque as bactérias do nosso intestino são reflexo do estilo de vida que nós levamos. E o nosso corpo muito inteligente, boa noite, Thay!
E o nosso corpo, muito inteligente, dependendo do que a gente coloca para dentro e dependendo do que a gente faz, o estímulo que a gente dá para o nosso corpo, vai ser a forma que o nosso corpo vai reagir como reflexo para poder sobreviver e conseguir, né, se manter saudável ao longo dos anos. E quando pessoas, nós, né, consumimos carboidrato em excesso, né? Que seria o arroz, né? Arroz branco em grande quantidade, né? Que seria o macarrão branco aí, de farinha branca, pão branco. Isso tudo eu tô falando em excesso, tá? Os excessos que são o problema. Então, quem consome carboidratos em excesso e principalmente os refinados. Quando a gente fala de carboidratos de comida de verdade, não é um grande problema comparado aos carboidratos processados, que seriam as bolachas, né? A farinha branca ali já processada, com um monte de corante, acidulante, conservante. Boa noite, Edu! Quando falamos aí do carboidrato, né, já mais industrializado, aí a gente sabe que um dos fatores que influenciam, né, nas nossas bactérias intestinais é justamente isso. Pelo estudo, né, que foi publicado aí em 2019, que eu venho conversando com você. Boa noite! Bom, então, como resposta ao consumo excessivo de carboidratos, o nosso corpo começa a aumentar a quantidade de bactérias intestinais capazes de fazer fermentação de carboidratos. O que isso quer dizer? Que comparando uma pessoa que consome carboidratos de uma forma equilibrada e adequada com uma pessoa... Boa noite, amor! Comparando com uma pessoa que consome carboidratos em excesso, o nosso corpo, essa pessoa que consome carboidratos em excesso, o corpo dela começa a aumentar a quantidade de bactérias no intestino capazes de fermentar carboidrato, produzir, né, ácidos graxos de cadeia curta e consumir na mesma quantidade de carboidrato que uma pessoa que consome carboidrato de uma forma equilibrada, essa pessoa que tem mais bactérias capazes de fermentar carboidrato irá produzir mais glicose, mais energia e tudo em excesso vai ser estocado. Se a gente consome aquilo, o corpo produz aquela glicose em maior quantidade, aquela gordura em maior quantidade, aquela energia em maior quantidade, aquilo vai se tornar, né, células de gordura, adipócitos. E a gente vai começar a acumular aquela energia se ela não for queimada. Boa noite, Renata. O que isso quer dizer? Que essa pessoa, né, que consome mais carboidratos, que essa pessoa que tem mais quantidade de bactérias no intestino que são capazes de fermentar carboidrato, ela vai produzir mais gordura do que uma pessoa que consome uma quantidade equilibrada de carboidratos e que possui uma quantidade equilibrada de bactérias que quebram, né, esses carboidratos. Um dos motivos da relação da flora intestinal com o aumento de peso e desenvolvimento de obesidade é justamente isso, essas bactérias capazes de fermentar carboidrato e produzir gordura e glicose, né, que é açúcar no sangue. O segundo motivo relacionado ao aumento de peso, né, dependendo do microbioma intestinal, das bactérias intestinais, é a inflamação. O nosso intestino, ele é composto, boa noite,
por um biofilme, né? As bactérias intestinais, elas formam como se fosse uma proteção, um filtro do nosso intestino para a corrente sanguínea. E quando a gente começa a ter quebra nessa barreira, quebra nesse filtro intestinal, o nosso corpo, as bactérias do intestino permitem maior passagem de toxinas do intestino para o sangue. Boa noite, boa noite! E aí o que acontece é um aumento de inflamação na corrente sanguínea quando há uma quebra dessa barreira, que é o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. É como se o intestino ficasse cheio de furos ali e as toxinas que não eram para passar para a corrente sanguínea, que era para ser ali eliminado nas fezes, acaba passando. E aí a gente começa a ficar mais inflamada, a gente começa a ter mais dor de cabeça, e aí a gente começa a ter problemas, né, decorrentes dessa hiperpermeabilidade intestinal. E outras doenças, né, estão relacionadas a esse fator, essa hiperpermeabilidade, e também ao quesito inflamatório, aumento de inflamação. Boa noite! Bom, então o que acontece é que quando o nosso corpo está mais inflamado por essa quebra da proteção do filtro, né, do intestino, que as bactérias, né, são responsáveis por esse filtro intestinal, e aí o que acontece é que há um aumento de produção de insulina. Insulina é o principal hormônio anabolizante do nosso corpo. O que é isso? Quer dizer que é o principal hormônio de construção, de crescimento. E aí, se aquele hormônio fica sendo produzido em grande quantidade, ou aonde aquele hormônio atua, a insulina atua nas células, para poder pegar o açúcar do sangue e jogar para dentro da célula para a gente poder ter energia para viver. E quando essa insulina, esse hormônio, não tem uma facilidade de ser utilizado pela célula, isso a gente chama de resistência à ação da insulina. E o que acontece é que a insulina é sempre produzida em maior quantidade para tentar vencer essa resistência, e isso aumenta o estímulo de crescimento de células de gordura. Então, mesmo a pessoa não sendo diabética, ela pode ter sim uma resistência à ação da insulina por ter um intestino alterado, por ter essas bactérias do intestino desequilibradas e aumentar aí a inflamação na nossa corrente sanguínea, estimulando um aumento de produção de insulina e também um aumento de resistência à ação da insulina. Boa noite! O terceiro motivo que a gente conseguiu ver aí numa revisão de literatura, né, que foi publicada no International Journal of Obesity em 2019, a terceira causa e principal causa relacionada à alteração dessas bactérias intestinais e desenvolvimento de obesidade, ganho de peso, é em relação a leptina. Leptina é o hormônio que é produzido, né? A ação dele é produzida principalmente à noite, durante o sono, e é o hormônio responsável pela nossa saciedade. E o terceiro motivo aí está relacionado à saciedade. Quando quando a comida chega no nosso trato gastrointestinal, né, no intestino, no estômago, há uma ação no nosso cérebro, né, para a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, e isso vai nos mostrar
mostrar se nós estamos cheios ou não, saciados ou não com aquela comida que a gente comeu. Pessoas que têm obesidade, essas pessoas ela têm uma dificuldade da ação desse hormônio, dessa leptina, né? Então elas têm mais dificuldade em ficarem saciadas ao se alimentarem, elas têm mais fome. E é isso aí que está relacionado com o intestino. A gente percebeu nesse estudo, né, publicado aí em 2019, boa noite, que a alteração do microbioma intestinal está relacionado à alteração do sistema endocannabinoide do cérebro, que é responsável por essa sensação de saciedade e pela ação da leptina. Então tá aí as 3 principais causas, né, da relação do intestino com o ganho de peso, com a alteração do peso, né? A primeira causa que eu falei com você é em relação às bactérias que consomem mais carboidratos, que fermentam mais carboidratos. O aumento dessas bactérias no intestino aumentam, né? Estimulam o ganho de peso. A segunda causa aí é inflamação, lesão aí do filme intestinal, do filtro intestinal, né? Das bactérias. E aumento de peso também pela inflamação. E terceira causa é diminuição da saciedade, né? Que eu comentei com você pela dificuldade da ação da leptina. Boa noite, boa noite. Então, eu quero saber de você. Você acredita que o seu intestino é bom? É saudável? Comenta aqui pra mim. Você acredita? Boa noite, Laércio. Boa noite, Leandro. Ó, o Leandro foi meu professor de nutrologia lá em São Paulo. É um prazer enorme ter, né, o Leandro aqui com a gente. Que coisa boa. Comentem aqui pra mim. Você acha que o seu intestino é saudável? O que você acha? Como saber se o seu intestino é saudável ou não? Se você tem dores de cabeça recorrente, se você tem constipação ou diarreia, se você tem amolecimento de fezes, se você se sente inchada constantemente, se você tem dificuldade de se sentir cheia, né? Tem dificuldade de ter saciedade. Então, você não tem um intestino saudável. E eu já vou aproveitar, ó, a Thay falou que pelo visto não tem saudável. Então, como a gente pode melhorar aí esse intestino? Estilo de vida, né? As bactérias intestinais, como eu falei no início, as nossas bactérias intestinais são reflexo da vida que a gente leva. A alimentação que a gente consome, a gente precisa, para melhorar o intestino, a gente precisa reduzir consumo aí de alimentos industrializados. A Má falou que não é saudável o intestino dela. Então a gente precisa consumir menos alimentos industrializados, comida de verdade, né? Descascar mais e desembalar menos. Precisamos sair do sedentarismo. A atividade física influencia sim nesse microbioma intestinal, né? Nessa saúde intestinal. A gente precisa ter gerenciamento de estresse. Muita gente esquece, né? O quanto o estresse causa alteração no nosso organismo e nas bactérias do nosso intestino. Muita gente faz atividade física, come super bem, faz tudo certinho, só que na hora, né, de gerenciar estresse, a pessoa não consegue. A pessoa é estressada, a pessoa é ansiosa, a pessoa tem depressão, tem síndrome do pânico, né? Tem insônia. E aí eu já tô falando isso porque isso tudo tá relacionado com o intestino. Só que isso eu vou deixar para conversar com você na nossa live 20 Minutos Saúde de quarta-feira que vem. Porque eu vou falar da relação cérebro-intestino.
como o intestino, além do processo de emagrecimento, também auxilia na nossa saúde mental e no controle de doenças como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, transtorno bipolar. Uma hora você tá eufórica, outra hora você tá depressiva, né? Compulsão alimentar, tudo isso tá relacionado com esse sistema, né? Com esse relacionamento cérebro-intestino. E aí, na próxima live, quarta-feira que vem, eu vou falar sobre isso com você, tá? Então, além disso, eu vou deixar lá na minha lista de transmissão do WhatsApp, minha lista DNA da saúde. Inclusive, quem está na lista VIP lá do WhatsApp, comenta aqui pra mim, coloca a hashtag e comenta: eu sou o DNA da saúde. Comenta aqui quem já está na lista VIP, tá? Quem não está na lista VIP, me manda um direct no final dessa live, porque eu vou te mandar um convite para você entrar. E por quê, né, você entrar na lista VIP? Porque lá eu vou deixar disponível todas essas lives semanais, 20 minutos saúde. Ó, eu sou o DNA da saúde, vão mandando aí. Então, você vai ter acesso a essas lives semanais lá na lista VIP. Aqui no Instagram eu não vou deixar salvas, tá? Essas lives, você encontra lá para você ver quando você quiser. E, além disso, eu vou deixar lá, né, na lista VIP também, uma metodologia para você utilizar para melhorar a sua microbiota intestinal. Tem várias formas, né, da gente melhorar isso. Uma delas eu comentei aqui com você, né? Várias outras eu utilizo em consultório com os meus pacientes. E uma bem importante eu vou deixar para você lá na lista VIP DNA da saúde, tá? Então, se você quer ter acesso a isso, manda para mim um direct falando que você quer entrar para o DNA da saúde, que eu te mando o convite. Você entra e vem fazer parte da nossa comunidade DNA da saúde. Eu sou o DNA da saúde. Bom, então chegou aí 7h42. Nossa live são 20 minutos, né, de conhecimento, de conversa, um bate-papo mesmo. Eu vou ficando por aqui e semana que vem, quarta-feira, às 19h20, nós vamos falar sobre cérebro e intestino. Boa noite, tchau, tchau.